Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Edneide e hoje nós vamos continuar falando sobre verbo. Vamos começar por locução verbal. O que é a locução verbal? Nós já estudamos em aulas anteriores, mas hoje nós vamos ver de forma mais detalhada. São dois ou mais verbos que indicam uma ação. Então, vamos lá para a frase. Vou trabalhar mais tarde. Nessa frase, gente, nós temos as formas verbais vou, que pertence ao verbo ir, e trabalhar, que já está no infinitivo, porque termina em AR. A locução verbal equivale a um verbo. Então, vou trabalhar mais tarde significa que a pessoa trabalhará. É formada por dois verbos. O primeiro verbo é chamado de auxiliar e o segundo verbo é o principal. Esse primeiro verbo, ele é responsável pela flexão. É ele que indica se está na primeira pessoa, na segunda ou na terceira, do singular ou do plural, e indica também o tempo e o modo. Já o verbo principal, ele sempre vai estar em uma das formas nominais. Que formas nominais são essas? É infinitivo, terminados em AR, ER e R, gerúndio, quando o verbo termina em NDO, e particípio, que é quando ele termina em ado ou ido. Nós vamos ver as formas nominais um pouquinho mais para frente. Portanto, pessoal, nós vamos pegar essa locução verbal. O primeiro verbo vai ser chamado de verbo auxiliar, vou, que indica a primeira pessoa do singular, e o segundo verbo vai ser chamado de verbo principal, que vai estar nesse caso, no infinitivo, porque ele termina em AR. E nós podemos substituir essa locução verbal apenas por uma forma verbal, que é trabalharei. Vou trabalhar é o mesmo que trabalharei. Vamos observar agora esta outra frase. Vai chover amanhã. Qual é a ação que está acontecendo aqui nessa frase? A ação de chover. Mas nós temos a presença de duas formas verbais, que é a forma verbal vai, que pertence ao verbo ir, e chover, que já está no infinitivo. Vai, nós vamos chamar de verbo auxiliar. Está indicando o quê? Terceira pessoa do singular. Até porque chover é um fenômeno da natureza, então vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Essa locução verbal vai chover equivale a choverá. Se nós fôssemos substituir, iria ficar choverá amanhã. Agora vamos observar a frase. Estudos alertam que a temperatura da Terra poderá subir 7 graus. Aqui nós temos a forma verbal alertam, que é uma forma simples, e poderá subir, que são dois verbos que equivalem a uma ação, a ação de subir. Nessa locução verbal, nós temos o verbo poder, que é o verbo auxiliar, e o verbo subir, que é o principal. Observem que o verbo auxiliar, poderá, está conjugado na terceira pessoa do singular. E subir está o quê? No infinitivo. E se você for substituir por um verbo, não existe exatamente um verbo que possa ter esse mesmo sentido. Poderá subir, subirá. Porque quando você diz subirá, está mais indicando uma certeza. E esse verbo poder, ele dá aquela ideia de possibilidade. Vamos observar agora esse outro exemplo. Plantas podem ter mais fungos e bactérias do que células. Vocês podem observar que aqui nós temos a locução verbal podem ter, formada pelo verbo auxiliar poder, conjugado na terceira pessoa do plural, podem, e o verbo ter, que está no infinitivo. Se nós fôssemos substituir por apenas um verbo, uma forma verbal, ficaria plantas têm mais fungos e bactérias, mas também não teria exatamente o mesmo sentido, justamente por conta dessa ideia do verbo poder de possibilidade, não é uma certeza. Na frase, o clima vai mudar a natureza do país, nós temos a locução verbal vai mudar, formada pelo verbo auxiliar vai, que é uma forma do verbo ir, e pelo verbo principal mudar, que está no infinitivo. Se nós quiséssemos substituir por uma forma simples, ficaria o clima mudará a natureza do país.
Os cientistas estão estudando as alterações climáticas mundiais. Aqui nós temos a locução verbal estão estudando. O verbo auxiliar estão, que pertence ao verbo estar, e está na terceira pessoa do plural. Vocês observam que ele está flexionado na terceira pessoa do plural, estão. E o verbo principal, estudando, está em que forma nominal? No gerúndio, porque ele termina em NDO. Estão estudando. Você pode substituir essa locução verbal por uma forma simples. Se você fosse substituir, como ficaria? Os cientistas estão estudando, então os cientistas estudam as alterações climáticas mundiais. Quando a gente emprega na locução verbal o verbo auxiliar mais um gerúndio, dá aquela ideia de que o fato está acontecendo, então dá aquela ideia de presente. Agora nós vamos estudar detalhadamente as formas nominais do verbo. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. Quando que os verbos estão no infinitivo? Quando eles apresentarem as terminações AR, ER e R. Por exemplo, cantar, falar, ler, perder, partir, dormir. E gerúndio, quando eles terminarem em NDO. E vocês observam que vai dar aquela ideia de que o fato está acontecendo. Então, cantando, lendo, partindo, dormindo, escrevendo. E o particípio, que é quando os verbos terminam em ado, para aqueles de primeira conjugação, e ido, para os de segunda e terceira conjugação. Por exemplo, cantar, que é de primeira, cantado. Ler, que é de segunda conjugação, lido. Partir, que é de terceira conjugação, partido. E observem que o particípio dá aquela ideia de que o fato já aconteceu, aquela ideia de passado. Vamos ao exemplo. Os especialistas estão tentando prever as consequências das mudanças climáticas. Nessa frase, nós temos a locução verbal estão tentando prever. Nós vimos que a locução verbal ela pode ser formada por dois ou mais verbos. Aqui nós temos o verbo estar, que é o verbo que? Auxiliar. Nós temos o verbo tentar, que é outro verbo auxiliar também, porque na locução verbal só tem o verbo principal. E vocês observam que esse verbo tentar está em que forma? Tentando, está no gerúndio. E nós temos o verbo prever, que é o verbo principal. Então, estão, verbo auxiliar, está na terceira pessoa do plural. Verbo auxiliar tentando, está o quê? No gerúndio. E o verbo principal, que é prever, está no infinitivo. Então, aqui, gente, é uma locução verbal formada por três verbos, por três formas verbais. Aqui também, se nós quiséssemos, nós poderíamos substituir por apenas dois verbos. Os especialistas tentam prever as consequências das mudanças climáticas. Tentam prever. Sempre o verbo auxiliar vai ser aquele verbo que fica flexionado, indicando número e pessoa, né, e tempo e modo. Agora vamos ver a outra frase. Muitos países ainda não haviam assinado o acordo climático. Aqui nós temos a locução verbal haviam assinado. Verbo auxiliar haviam, que está na terceira pessoa do plural, eles. E verbo principal assinado. Nós observamos que o verbo principal está o quê? No particípio, terminado em ado. Haviam assinado, não dá aquela ideia de passado, de que o fato aconteceu. Muitos países não assinaram o acordo climático. Dá para você substituir porque tem essa mesma ideia. Agora nós vamos estudar os tipos de verbos quanto à flexão de suas formas. Eles podem ser regular, irregular, defectivo e abundante. Quando que nós temos o verbo regular? Quando não ocorre nenhuma mudança em seu radical, nem na desinência. O que é a desinência? É a terminação verbal. Para exemplificar, nós vamos observar a conjugação do verbo estudar no presente do indicativo e do verbo falar no pretérito perfeito do indicativo. Então, vamos lá. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais.
Observem que todas as formas verbais apresentam o mesmo radical. Todos têm ESTUD no radical, estude. E a terminação verbal e a desinência também é a mesma, segue o mesmo modelo para todos os verbos de primeira conjugação. Então, vamos substituir o radical do verbo estudar por um radical de um outro verbo também de primeira conjugação. Por exemplo, do verbo cantar. Como vai ficar a conjugação desse verbo também nesse mesmo tempo? Nós vamos utilizar as mesmas terminações, porque o modelo é o mesmo, justamente porque o verbo é regular. O que é que nós fazemos para descobrir o radical do verbo cantar? Eu vou retirar a terminação AR, o que sobrou é o radical. Então, eu pego esse radical e coloco as terminações do verbo estudar, porque esses verbos eles são regulares, então eles vão apresentar as mesmas terminações, as mesmas desinências. Então vai ficar eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos e vós cantais, no presente do indicativo. Nós colocamos aqui também o verbo falar, que está no pretérito perfeito do indicativo. Observem aí, qual é o radical do verbo falar, pessoal? Nós colocamos o verbo no infinitivo e retiramos a terminação AR. Então, o radical vai até o L, F-A-L. Então, nós temos aqui, observem como não vai sofrer nenhuma alteração em todas as pessoas. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes. E nós vamos observar também que a terminação, ou seja, as desinências desse verbo, dos verbos regulares, servem o quê? De modelo para outros verbos também regulares, não é? Da mesma conjugação. Então, nós vamos pegar o verbo cantar, o radical do verbo cantar. Qual é o radical do verbo cantar? Eu vou retirar a terminação AR, o que sobrou é o radical. Eu vou substituir esse radical pelo radical do verbo falar. Como vai ficar esse verbo no pretérito perfeito do indicativo? Vamos lá? Seguindo a mesma terminação, as mesmas desinências. Porque a gente já sabe que serve de modelo. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. Observem aí como nós pegamos, substituímos o radical e as terminações dos verbos de primeira conjugação, aí no pretérito perfeito, foram as mesmas. Agora, com relação aos verbos irregulares, já ocorre o contrário, há uma alteração no radical ou nas desinências. Vamos observar algumas conjugações do verbo dizer. Eu já sei que para encontrar o radical do verbo dizer, eu coloco no infinitivo e retiro a terminação ER. O que sobrou é o radical. Então, o radical do verbo dizer é diz, até o Z. Agora, observem aí a conjugação do verbo dizer. Nós dizemos, seguiu o mesmo radical. Agora, eu digo, na primeira pessoa do presente, no lugar do Z, ele recebeu o quê? O G. Houve essa troca. Se ele disser, lá no modo subjuntivo, no futuro do subjuntivo, se ele disser, aqui nós já observamos que ele recebeu foi 2 S's. Houve uma troca aí do Z por 2 S's. E lá no futuro do indicativo, eles dirão. Observem aí, gente, dirão. Nada a ver com o radical diz. Agora vamos ver alguns outros verbos. Nós temos também aqui, pessoal, o verbo fazer. Até onde vai o radical do verbo fazer? Eu tiro o R, então vai ficar faz. E como foi que ficou o verbo fazer na primeira pessoa? Faço, recebendo C cedilha. O verbo caber, retirando o ER, o radical vai ficar cabe, até o B. Como foi que ficou a primeira pessoa do presente do indicativo? Eu caibo. Observem como houve uma mudança aí no radical. O verbo pedir, o radical vai até o D, retira o IR, fica pede. E na primeira pessoa do presente do indicativo fica como peço. Peço, trocou o que? O D pelo C cedilha. Pessoal, agora nós vamos observar as desinências de alguns verbos regulares
e notar a diferença para as desinências dos verbos irregulares. Então, vejam aqui. Nós temos o verbo falar, que é um verbo de primeira conjugação. Como fica o verbo falar na primeira pessoa do presente? Eu falo. Terminação, desinência aí é o. O verbo viver, que pertence à segunda conjugação. Como é que vai ficar na primeira pessoa do presente do indicativo? Eu vivo. Também recebeu o o. O verbo dividir, que pertence à terceira conjugação. Vamos conjugar também na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu divido. Então, observem que as três formas verbais receberam o quê? O o na primeira pessoa do presente do indicativo. Portanto, eles são o quê? Regulares. Já o verbo dar, na primeira pessoa do presente do indicativo, fica como dou. Observem que houve essa alteração em sua terminação, em sua desinência. Vamos ver agora os verbos defectivos. O que são verbos defectivos? São aqueles que apresentam um defeito em sua conjugação. Ou seja, eles não podem ser conjugados em todas as pessoas em alguns de seus tempos verbais. O verbo colorir. Como seria a primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Eu coloro? Será que existe essa forma verbal eu coloro? Não existe, gente. Então, não tem a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. A mesma coisa acontece com o verbo falir. Como seria a primeira pessoa do presente do verbo falir? Eu falo? Não, falo pertence ao verbo falar. Nós temos também o verbo demolir. Como seria a primeira pessoa do verbo demolir no presente do indicativo? Eu demulo? Eu demolo? Portanto, pessoal, não existe a primeira pessoa do presente do indicativo desses verbos. E para finalizar, nós temos os verbos abundantes, que pelo próprio nome são aqueles que estão em abundância, apresentando duas formas de mesmo valor. Vamos observar as frases. Cheguei da escola, meu irmão já tinha imprimido o texto. E a outra frase. Quando cheguei da escola, o texto ainda não estava impresso. Nós vamos observar as formas verbais. Imprimido, que faz parte da locução verbal. Tinha imprimido, nós temos bem aqui o verbo ter, que é o verbo auxiliar, e imprimido é o verbo principal. Então, esse é o verbo auxiliar e imprimido é o verbo principal. Nós vimos que o verbo auxiliar é aquele verbo que sofre flexão, indicando número e pessoa, e o verbo principal pode estar no infinitivo, gerúndio ou particípio. Nesse caso, ele termina em DO, então ele está no particípio. Na outra frase, nós também temos o verbo imprimir, também no particípio, só que ele não apresenta a terminação ido. Observem, o texto ainda não estava impresso. Nós vamos observar que esse verbo abundante ocorre na maioria das vezes com o particípio. Quando ele for terminado em ado ou ido, ele forma o particípio regular. Por exemplo, o verbo imprimir, que é um verbo de terceira conjugação, imprimido. O verbo aceitar, que é de primeira conjugação, aceitado. O verbo eleger, que é de segunda conjugação, elegido. Já o particípio irregular não vai apresentar essas terminações ado e ido. Por exemplo, o mesmo verbo imprimir vai ficar impresso. O mesmo verbo aceitar vai ficar aceito. Eleger, eleito. Agora nós temos que fazer uma observação importante. O particípio regular é empregado com os verbos ter e haver. Exemplo. Se eu fosse, teria aceitado o emprego. Aqui nós temos a locução verbal teria aceitado. Observem como esse verbo principal aqui, que está no particípio, termina o quê? Em ado. E esse particípio, ele vem junto o quê? Com o verbo ter como auxiliar. Teria, verbo auxiliar, aceitado, verbo principal que está no particípio. Então, nós temos o particípio regular sendo acompanhado o quê?
pelo verbo auxiliar ter. Já na outra frase, o povo brasileiro havia elegido um novo presidente. Aqui nós temos a locução verbal, havia elegido. Nós temos aqui o verbo principal, que está no particípio terminado em ido, particípio regular, observem. E o verbo auxiliar é o verbo que? Haver. Então, junto com o particípio regular, gente, vem os verbos auxiliares ter e haver. Já o particípio irregular, pessoal, é empregado com os verbos ser, estar ou ficar. Vejamos a frase. À tarde, o acordo finalmente estava aceito por todos. Observem aqui o verbo aceitar. Está no particípio, mas ele não apresenta a terminação ado, própria dos verbos regulares. Mas por quê? Porque ele é um verbo irregular. E observem que o verbo que o acompanha é o verbo estar. E para concluir, nós temos essa outra frase. O presidente foi eleito com grande apoio popular. Nós observamos o particípio eleito, que também não apresenta a terminação ido. Portanto, é um particípio irregular. E ele vem acompanhado do verbo ser. Foi é uma forma do verbo ser. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para nos próximos vídeos nós podermos falar sobre o tema. Um abraço e até mais!